Oi pessoal, então vamos começar mais uma videoaula. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos, tá? Juro exato e juro comercial. Então nós vamos estudar duas convenções que nós utilizamos para transformar períodos de tempo em dias. Então nós vamos ver duas formas de considerar quantos dias tem em um mês e quantos dias tem em um ano, tá? Cada uma essas convenções, recebem esses nomes: exato, convenção exata e comercial. Então vamos lá. Quando estivermos falando de juro exato, então isso aqui vai aparecer naqueles casos em que no exercício eu estou dando, por exemplo, em uma operação financeira, a data exata em que o capital foi aplicado e a data exata em que o capital foi retirado na operação, tá? Bom, o juro exato é aquele quando nós é, convencionamos que o período expresso em dias, nós adotamos a convenção do ano civil. Então, quando eu estiver falando em juro exato, que é o estivermos utilizando a convenção civil, o que acontece? Um ano pode ter 365 dias ou 366 dias, dependendo se o ano for bissexto. Então, se lá no problema estiver dizendo que um ano é bissexto, nós vamos utilizar, se eu precisar transformar esse n em dias, tá? Vamos utilizar a convenção que o ano tem 366 dias, se o ano for bissexto. Se não for bissexto, o ano pra gente tem 365 dias. E um mês, aí depende do mês, né? Existem meses de 31, 30, 29 ou até 28 dias, né? Então lembrando que 29 é só quando o problema estiver acontecendo em um ano bissexto e no mês de fevereiro, tá? E assim por diante. Então no juro exato, a gente tem que saber exatamente quais meses tem 30 dias, quais meses tem 31 dias, tá? Se o ano que a gente está trabalhando é bissexto ou não, se esse 29 de fevereiro vai entrar na conta dos dias, tá? Então isso é o que mais tem que tomar cuidado. A convenção comercial é aquela que nós já vínhamos utilizando, tá? Então no juro comercial, nós utilizamos a convenção comercial que eu já fiz em vários exemplos, né? Então lá pra gente, a maioria dos exemplos, se não estiver dizendo o período de tempo e eu tiver que passar dias para meses ou meses para dias, nós sempre vamos usar que o mês tem 30 dias. E também vamos convencionar que um ano tem 360 dias, tá? Então, um ano para nós equivale a 360 dias e um mês equivale a 30 dias, tá? Bom, parte teórica é só isso, tá? Então, só revisando. Juro exato é convenção do ano civil. Então, um ano pode ter 365 ou 366 dias. Um mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias, dependendo do mês em que o problema lá está me falando que a operação financeira está sendo realizada. Juro comercial é quando nós adotamos como base o ano comercial, tá? Então isso aqui, digamos assim, é o mais simples, que para nós aqui, um mês sempre tem 30 dias e o ano sempre tem 360 dias. Aí assim, tem que olhar o problema se ele está falando de juro comercial ou juro exato, tá? Como é que eu sei diferenciar? Bom, terão aqueles problemas que pedirão explicitamente o juro exato e o juro comercial, mas terá aqueles que não estará explícito isso. Mas por exemplo, se eu tiver uma operação falando assim que dia 30 de maio eu, foi feita uma aplicação de um certo capital que foi resgatado dia 16 de setembro. Tá? Quando estiver dado datas, sei lá, dessa forma, de 1998.
Quando tivermos datas assim, quer dizer que eu estou usando o ano civil. Então, no exercício fica implícito que eu quero o juro exato, tá? Então aqui para resolver você teria que contar quantos dias se passaram de 30 de maio até 16 de setembro, tá? Ok? Agora, se o exercício não falar nada de data, assim, não tiver implícito o dia em que foi aplicado e o dia que foi resgatado, e só falar assim, ah, tal capital ficou aplicado por, sei lá, 6 meses, ou, sei lá, 45 dias, assim por diante, não tiver dando data, a gente usa a convenção comercial, tá? Então vamos lá, pessoal, resolver alguns exemplos. Então, ó, primeiro exemplo, estou pedindo para calcular tanto o juro simples comercial e exato dessas propostas, tá? Então aqui eu tenho dois itens para resolver. No item I, eu tenho um capital de 800 reais, a 20% ao ano, então a minha taxa é 20% ao ano, meu N é 135 dias, tá? Então vamos utilizar primeiro a convenção comercial. Então, se olharem a taxa é anual e meu período é dado em dias, então vou transformar esses dias em anos. Então, 135 dias, para passar para anos, só dividir por 360, tá? Aí esse 360 é porque eu estou usando a convenção comercial aqui. Se eu fizer essa conta aqui, 0,375. Então, só relembrando aqui, o exercício está pedindo juros simples. Então, vamos lá. Lembrando que a fórmula do juros simples é capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Então, meu capital é 800 reais. A taxa é 20%, que é 0,2. E meu N, né, o número de períodos é 0,375 de um ano. Tá? Ó, lembrando que eu passei o N para anos por causa a taxa é anual, tá? A taxa tá aqui, ó, 20% ao ano. E eu tinha o período em dias, então eu tinha que deixar os dois dados compatíveis. Passei isso aqui para anos. Tá? Então, só fazer essa conta aqui, 800 então 800 vezes 0,2 vezes 0,375. Então meu juro deu 60. Portanto, errei de novo. Portanto, o comercial juro comercial será de 60 reais. Ok? Então vamos calcular agora o juro simples. O juro simples exato. Então, se olharmos aqui no problema,
Só está falando que juros simples exato dessas propostas. Então, como não está falando se... Então, eu tenho que pegar esses 135 dias, da mesma forma que eu fiz na convenção comercial, passar para anos. Mas ele não está falando se o ano é bissexto ou não. Então, a gente vai assumir que o ano não é bissexto, tá? Então, meu N é igual a 135 dias, que é igual a 135 dividido por 365 anos. Fazendo essa conta aqui, vamos ver quanto que dá. 135 dividido por 365, ó, não dá resposta exata, tá? Então não vou mudar, vou deixar essa fração mesmo, na hora de fazer as contas. Aí a gente divide lá aqui quando a gente for resolver o problema. Então a fórmula para calcular o juros simples é capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Então meu juro é dado por capital é 800, a taxa é 0,2 ao ano. E o período é 135 dividido por 365 anos. Como é que eu faço a conta? Então, ó, você pode pensar isso aqui como sendo que eu estou multiplicando 3 frações. Em que esse 800 é a fração 800 dividido por 1, o 0,2 é a fração 0,2 dividido por 1. Então, e como é que eu multiplico frações? Das operações com frações, a multiplicação é mais fácil, porque você vai só multiplicar todo mundo os numeradores, né, os números que estão em cima, e vai multiplicar os números que estão embaixo, tá? Então é 800 vezes 0,2 vezes 135, dividido por 1 vezes 1 vezes 365. Então meu juro vai ser igual a... Então no numerador vai ficar 800 vezes 0,2 vezes 135. Então vai dar 21.600 no numerador. Denominador é 1 vezes 1 vezes 365 é igual a 365. Então aqui na calculadora tem que fazer 21.600 dividido por 365. Deu aproximadamente... Como juro é dinheiro, eu vou usar duas casas decimais, tá? Aí eu vou arredondar também. Esse 8 aqui vai subir, então esse 17 vira 18. Então meu juro exato é aproximadamente R$ 59,18. Então bateram a resposta, né? Juro comercial R$ 60,00 e o juro exato R$ 59,18. Bom, vou colocar a resposta aí. Desse modo, o juro exato será de R$ 59,18. Agora a gente tem que fazer o exercício 2i, né? Agora o capital é R$ 2.800, a uma taxa de 30% ao ano. E o período são 222 dias. Então vamos lá, meu capital é de R$ 2.800. A taxa é 30% ao ano. Bom, para fazer as contas a gente tem que tirar a porcentagem, então é só fazer 30%. 30 dividido por 100, então isso aqui vai dar 0,3 ao ano. Meu N é 222 dias.
Ok. Vamos começar pela convenção comercial. Bom, de novo, a taxa ela é 30% ao ano e o período é dado em dias, 222 dias. Então, para achar o correspondente em anos, eu tenho que fazer essa conta aqui. 222 dividido por 360. Ó, não deu exato, então eu vou deixar assim, tá? Bom, calcular o juro comercial, é só fazer essa conta aqui. Capital vezes I vezes N. Então, meu capital nesse caso é 2.800, a taxa é 0,3. E meu N é 222 dividido por 360. Tá igual no outro exercício, tá? É como se estivesse multiplicando três frações, então vai ficar 2.800 vezes 0,3 vezes 222. Aí pega a resposta e divide por 360. Então é 2.800 vezes 0,3 vezes 222. 186.480. Um pouquinho na frente, tá? Para não sobrar espaço aqui. Aí 186.480 dividido por 360, 518. Então bateu a resposta. Então assim o juro comercial será de R$ 518. Vamos fazer então agora o cálculo do juro exato. Bom, da mesma forma que eu fiz no comercial, vou ter que passar 222 dias para anos. Agora utilizando a convenção comercial. Se eu fizer essa conta, eu acho que não vai dar resultado exato de novo. Então vamos lá. 222 dividido 365, ó, deu um número quebrado. Então a gente vai deixar assim mesmo. Vamos calcular o juro. Então meu juro vai ficar igual a 2.800, que é o capital, vezes a taxa, que é 30%, vezes o número de períodos, que é 222, dividido por 365 anos. Então, 2.800 vezes 0,3 vezes 222. Isso. É a mesma conta que eu fiz aquela hora, né? 186.480. O que falta é, para obter o resultado, pegar esse valor, dividir por 365. Não, tá errado aqui. É 186.480
480 dividido por 365. 510,90, tá? Então, ó, se esse 4 aqui eu vou arredondar para baixo, então vai continuar esse 90 aqui na segunda casa decimal. Portanto, o juro exato será de R$ 510,90. Bom, vamos lá resolver esse exemplo aqui. Só um detalhe antes aqui, para ficar mais historicamente correto, eu mudei o ano desse exemplo. Ele estava em 1945, eu troquei por 1995, tá? Não vai mudar nada no nosso exercício, mas porque em 1945 não existia ainda o plano real, então nem fazia historicamente estava fora do contexto, né? Então vamos lá. Olha, esse exercício está me pedindo calcular o juros simples exato. Capital, já está aqui, ó. Capital de R$ 33.000, colocada uma taxa de 5% ao ano, de 2 de janeiro de 95 a 28 de maio do mesmo ano. Tá? Tá pedindo juro. Primeira coisa, essa palavra que ele está pedindo para calcular o juros simples exato, mesmo se não tivesse ela, eu já poderia concluir que era o único tipo de juros que ele está pedindo para eu calcular, porque ele está colocando aqui o período de tempo, ó, de 2 de janeiro a 28 de maio. Então eu vou ter que calcular quantos dias passaram nesse intervalo de tempo. Então, vou fazer uma espécie de tabelinha aqui, para ver quantos dias passaram. Vamos contar em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Em janeiro foi aplicado dia 2. Então quer dizer que os juros começaram a correr a partir do dia 3, tá? Então 31 menos 2. Então lembrando, janeiro tem 31 dias. Então no mês de janeiro o dinheiro ficou aplicado por 29 dias. Fevereiro, agora tem um problema. Tem que saber se o ano 1995 era bissexto ou não. Como é que a gente descobre se um ano é bissexto? Você vai pegar o ano 1995, vai dividir por 4. Como não deu exato a resposta, o ano não é bissexto. Só é bissexto se der exato. Como o ano não é bissexto, fevereiro tem 28 dias. Então, o dinheiro rendeu por 28 dias. Mês de março, sabemos que tem 31 dias. Abril tem 30 dias. Agora em mês de maio, o capital ficou investido do dia 1º até o dia 28 de maio. Então ele ficou investido por 28 dias. Então, somando aqui, nós obtemos o N em dias, né? Então é 29 mais 28 mais 31 mais 30 mais 28. De novo, 29 mais 28 mais 31 mais 30 mais 28. 146. Então, esse capital ficou aplicado nessa operação financeira por 146 dias, tá? Então, meu N aqui
é igual a 146 dias. Só que a taxa aqui é anual. Então eu vou transformar esses 146 dias em ano. Então vai ficar 146 dividido por 366, tá? Perdão, 365, porque o ano não é bissexto, tá? Anos, né? Aí se eu dividir... dá 0,4. Então dá pra gente já usar esse valor aqui. 0,4 anos, tá? Ó, só vai transformar aqui, dividir essa conta se der um resultado exato, tá? Se der uma dízima, ou não der uma dízima, você utiliza a fração, igual a gente está aprendendo nos outros exercícios. Então, vamos calcular. Então, o juro é capital vezes N. Capital é 33.000, a taxa é 5% ao ano, ou seja, 0,05 ao ano. Então, meu juro é 33.000 vezes 0,05 vezes 0,4. 0,4. Vamos fazer essa conta aqui. 33.000 vezes 0,05 vezes 0,4 vai me dar meu juro que é igual a R$ 660. Então, desse modo, então a resposta aqui, o juro simples exato foi de R$ 660. Então vamos lá, fazer agora o exemplo C. Então tem um capital de R$ 2.500, já está falando, capital de R$ 2.500. Foi aplicada uma taxa de 25% ao ano. 25% ao ano, então só para dividir 25% da 0,25, essa é a taxa unitária. Em 12 de fevereiro de 96. Se o resgate for efetuado em 3 de maio de 96, qual é o juro exato obtido pelo aplicador? Ó, cuidado que essa resposta aqui está errada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tem que achar o N. E é igual o exemplo anterior, tá? Eu sei que o juro que ele está pedindo é exato porque tem as datas de aplicação e a data de resgate aqui, tá? Então o dinheiro foi aplicado em fevereiro, está perguntando quanto que ele vai receber se o resgate for em maio. Tá, fevereiro, março, abril, maio. Primeira coisa, 1996 é um ano bissexto, tá? Então fevereiro tem 29 dias. Como é que eu sei? Que eu lembro, eu estava vivo nessa época. Então, ó, como a gente descobre? 1996, a gente vai dividir por 4. Deu o resultado exato, né? Então foi um ano bissexto. Como 96 é um ano bissexto, o mês de fevereiro teve 29 dias. Então, como é que eu descubro quantos dias o dinheiro ficou aplicado em fevereiro? É só fazer a conta. 29 menos 12. 12 é o dia de aplicação, que é igual a 17. Então, em fevereiro, o dinheiro ficou aplicado por 17 dias.
Mês de março tem 31 dias, abril tem 30 dias, em maio o dinheiro ficou aplicado até dia 3, então ele ficou 3 dias aplicado. Então para encontrar o N é só fazer essa conta, né? 17 mais 31 mais 30 mais 3. Ou seja, meu N é igual a 81 dias. Mas aqui a taxa é anual, né? Então eu vou precisar passar esses 81 dias para anos, utilizando então a convenção exata, tá? Lembra, lembrando que aqui ó, estou usando o 366 porque o ano é bissexto, tá? Então vamos lá fazer a conta. Então a fórmula dada pelo juro igual a capital vezes I vezes N. Juro, eu quero calcular. Meu capital aplicado foi R$ 2.500. A taxa, coloquei aqui ó, 0,25. E o número de períodos é 81 dividido por 366. Deixa eu... 81 dividido por 366. Ah tá, então fiz certo. Não ia dar exato aqui a conta, então deixa assim mesmo. Ó, se você quiser colocar sempre a fração aqui na fórmula, você pode pôr, tá? E só dividir no final. Não precisa fazer aquela conversão antes que quando dá exato, eu faço, tá? Então os juros vai ficar. Então a primeira coisa eu faço é 2.500 vezes 0,25 vezes 81. 500 vezes 0,25 vezes 81. Então vai dar 50.625 dividido por 366. Então aqui o juro vai dar aproximado, né? 50.625 dividido por 366. Então aproximadamente R$ 138,32. Então, assim, o juro simples exato será aproximadamente R$ 138,32. Vamos lá então agora para o exemplo D. Aqui é simples, igual o primeiro exercício, né? Quero calcular o juro comercial e o juro simples nesse problema, em que eu tenho uma capital de R$ 1.500 aplicado a uma taxa de 42% ao ano por 100 dias, tá? A primeira coisa, vamos extrair os dados. O capital é de R$ 1.500. A taxa de juros é 42% ao ano. Ou seja, 0,42 ao ano. Prazo é igual a 100 dias. Vou fazer primeiro pela convenção comercial. Nesse caso, o número de período é igual a 100 dias, né? Só conferir aqui. 100 dias eu tenho que passar para anos. Então a gente faz só 360 dividido por 100 dividido por 360. A gente obtém então quantos anos o dinheiro ficou aplicado. Então o juro é capital vezes a taxa vezes N. Capital é 1.500.
a taxa é 0,42 e o N é 100 dividido por 360. Então, os juros vai ficar assim. Então, 1.500 vezes 0,42 vezes 100. Então, os juros é de 63.000 dividido por 360. Vou pôr resposta aqui, tá? 175. Então, bateu a resposta aqui. Logo, o juro simples comercial será de R$ 175, ok? Então, para terminar a aula de hoje, vamos calcular então o juro exato desse problema. Nesse caso, meu N era igual a 100 dias. Se eu passar para anos, vai ficar igual a 100 dividido por 365 anos. Então, calculando os juros, nós temos que essa é a fórmula do juro simples. O capital era 1.500. A taxa de juros é 0,42 ao ano. E o tempo é 100 dividido por 365 anos. Então, primeiro a gente vai só multiplicar os numeradores. Vai dar o mesmo resultado daquela hora, né? É 1.500 vezes 0,42 vezes 100. 63.000. Bateu aqui. Isso. Então, o resultado final é 63.000 dividido por 365. Então, meu juro é aproximadamente R$ 172,60. Então, desse modo, o juro simples, exato, aqui não é, esse valor aqui foi aproximado, né? Então, vou pôr assim, tá? O juro simples exato será aproximadamente, bateu a resposta, né? R$ 172,60. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Então aí na próxima aula a gente estuda essa parte de valor nominal e valor atual de um título. Até a próxima.